Essa é a história que a mídia de massa tenta te fazer engolir. A narrativa polida de Washington, que justifica cada sanção, cada ameaça, cada movimento de navio de guerra no Caribe. Eles falam em democracia, em direitos humanos, em combater o narcotráfico, mas por trás desse vernizes de heroísmo moral esconde-se uma verdade brutal, antiga e movida a um combustível muito mais denso que a ideologia. É um xadrez geopolítico cruel. É a peça central. A rainha não é outra senão a Venezuela. Um país que flutua sobre o maior reservatório de riqueza do planeta. Preste atenção, porque o que você vai ver agora é o desmantelamento metódico dessa versão oficial. O verdadeiro motivo, o catalisador silencioso de toda essa tensão, está a quilômetros de profundidade, naquilo que os geólogos chamam de faixa petrolífera do Orinoco. Esqueça o Oriente Médio por um momento. A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, superando a Arábia Saudita. E não é apenas petróleo. O país possui jazidas gigantescas de ouro, coltan, o ouro azul, essencial para a tecnologia moderna, ferro, bauxita e urânio. Pense nisso, um país latino-americano na chamada zona de influência dos Estados Unidos, sentado sobre uma fortuna incalculável, com um governo que, desde Hugo Chávez, optou por não se joelhar aos interesses de Washington, buscando autonomia e alianças fora do eixo tradicional. Para Washington, a Venezuela sempre foi e continua sendo uma questão de segurança energética e domínio econômico. Por décadas, o petróleo venezuelano alimentou as refinarias americanas e a relação era funcional. O problema nasceu quando Chávez e depois Maduro começaram a usar essa riqueza não para agradar Wall Street, mas para financiar projetos regionais alternativos. O Petrocaribe, por exemplo, vendia petróleo a preços preferenciais para nações caribenhas e centro-americanas, minando a influência geopolítica e o mercado energético dos Estados Unidos na região. Essa audácia é inaceitável para uma superpotência que se vê como a dona do hemisfério. A remoção do regime se torna, portanto, uma necessidade estratégica para a manutenção da hegemonia energética americana. Mas a ambição por recursos é apenas a metade da história. A segunda razão, e talvez a mais urgente para a segurança norte-americana, é a quebra do seu monopólio geopolítico. A ascensão da Venezuela bolivariana transformou Caracas em um ponto de ancoragem para os principais rivais estratégicos de Washington, China e Rússia. Enquanto os Estados Unidos impunham sanções asfixiantes, a Venezuela fortalecia seus laços econômicos e militares com Pequim e Moscou. A China se tornou principal credora do país, injetando bilhões em troca de petróleo e expandindo sua influência comercial e tecnológica na América do Sul. A Rússia, por sua vez, forneceu armamento e apoio militar, transformando a Venezuela em um posto avançado de poder russo no Caribe. Para o Pentágono e a CIA, a presença de mísseis russos, de bases logísticas chinesas, mesmo que informais, ou pior, o comércio de petróleo venezuelano em moedas que não o dólar americano, como o yuan chinês e o euro, é uma ameaça existencial. A desdolarização do comércio de energia enfraquece o petrodólar, o pilar que sustenta a hegemonia financeira global dos Estados Unidos. Se a Venezuela prosperar fora do sistema de Washington, outros países podem ser encorajados a seguir o mesmo caminho. A invasão ou a ameaça crível dela serve como uma mensagem de advertência a todo o continente. A subordinação é o único caminho aceitável. O objetivo é remover o regime hostil, instalar um governo amigo que feche as portas para China e Rússia e realinhe o país de volta à órbita americana, retomando pleno controle da geopolítica regional. É aqui que entra a narrativa mais estrondosa e moralmente carregada que se ouve nos noticiários. Para justificar qualquer ação militar, é preciso desumanizar o alvo e enquadrá-lo como uma ameaça à segurança interna americana. A tática é antiga, pintar o líder do país como um criminoso internacional, um narcoterrorista. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou o próprio Nicolás Maduro e vários de seus altos funcionários por acusações de narcotráfico.
chegando a oferecer uma recompensa milionária por sua cabeça. Essa retórica não é por acaso. Ao ligar o governo de Caracas diretamente ao tráfico de drogas e ao terrorismo, as duas grandes obsessões de segurança nacional pós 11 de setembro, o governo norte-americano cria um pretexto legal e moral para a ação. O envio de navios de guerra e tropas para o Caribe e a costa venezuelana é justificado publicamente como uma operação de combate ao narcotráfico. O pretexto do combate aos cartéis serve a múltiplos propósitos. Mobiliza a opinião pública interna, desvia o foco dos interesses econômicos geopolíticos e, crucialmente, permite o uso da força militar sob o manto de uma ação de aplicação da lei contra criminosos. E não uma guerra contra um Estado soberano. É uma manobra de relações públicas, cuidadosamente elaborada, onde a preocupação real é a soberania e a riqueza venezuelana. E o discurso público é sobre a pureza moral do combate às drogas. O que estamos vendo hoje é o clímax de décadas de tensão. A Venezuela se recusa a cair sob a pressão econômica. Maduro permanece entrincheirado no poder graças ao apoio interno das Forças Armadas e ao apoio externo de Moscou e Pequim. Os Estados Unidos, por sua vez, não podem aceitar a derrota em seu próprio hemisfério. A cada sanção, a cada navio deslocado, a cada declaração, de todas as opções estão na mesa. O mundo se aproxima de um ponto de ruptura. A invasão não é inevitável, mas o teatro da guerra é a única forma de Washington manter a pressão máxima e a credibilidade de sua ameaça. A verdadeira razão da invasão ou de qualquer intervenção direcionada não é a salvação do povo venezuelano, mas a restauração da ordem imperial, o controle do maior reservatório de petróleo do mundo e a expulsão dos rivais geopolíticos do continente. É a doutrina Monroe, vestida de combate ao narcotráfico.